Deus amado, maravilhoso, te louvamos, agradecemos o teu nome por mais esta tarde aqui na tua presença. Vamos aprender a tua palavra, Senhor, no capítulo 7, para que possamos aprender do que é bom e proveitoso que só a tua palavra tem. Usa a tua filha, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É capítulo 6. Nós vamos aprender hoje. Passa aí. Passa aí. Culto debaixo da árvore, hoje dia 7 de 5 de 2025, aqui no assentamento Rosa Luxemburgo, Igreja de Cristo, Ministério Vivendo o Chamado. Desculpe a barba por fazer, mas nos acompanha. Na parte superior do vídeo você vai ter o nossos Pix, número de telefone, CNPJ e QR Code na lateral esquerda do seu vídeo. Ore por nós, colabore, contribua para que o reino do Senhor avance no sertão. Vamos acompanhar a aula de hoje. Vai ser tremenda. Romanos capítulo 6, para a glória do Senhor, nosso Deus. E daqui a pouco estaremos também em 7 casas, estudando Mateus capítulo número 15. Tudo isso para a glória do Senhor. O que foi que nós aprendemos no 5? Nós aprendemos que temos que ter o quê? Fé, né? Fé é o tema central de Romanos. A maioria dos capítulos a gente vai falar sobre fé. Mas nós aprendemos que nós temos que nos gloriarmos em quê? Em Jesus Cristo. Também, né? Nós temos uma situação que nós temos que nos gloriarmos na Tribulação. Então assim, que a tribulação Gera o quê? Paciência. A paciência, a experiência. E a experiência? A esperança. É isso? A qual não nos deixa confusão nenhuma, dúvida nenhuma, não é isso? Mas nos dá certeza de jeito nenhum. Nos dá certeza de que Jesus morreu por nós e se nós confiarmos nele, seremos salvos, né? Então assim, e também fala que Deus provou o seu amor para conosco, né? Fazendo o quê? Cristo morreu por nós. Mas teve um detalhe aí. Ele provou o amor dele por nós, dando Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós éramos ainda o quê? Pecadores, né? Então nós aprendemos no livro de Romanos que nós somos justificados pela fé através de Jesus e que a tribulação nos produz esperança e a esperança, aliás, produz paciência, a esperança e a esperança e experiência, não é isso? Aliás, é o contrário, né? A paciência produz experiência e a experiência nos produz esperança. E que nós temos paz em Deus através de Cristo Jesus, mesmo estando em conflito, sofrendo, tribulação, mas nós temos paz porque temos Deus, né? Temos Jesus, temos a fé que nos reconcilia com Deus. E também nós aprendemos sobre a graça, né? Que a graça é quem nos justifica. Que é graça? Vocês lembram? É um favor merecido. Muito bem, vamos lá. Graça é um favor merecido. Mas que ela serve para salvar, mas ela serve também para nos capacitar, né? Além de Deus nos salvar, que é um favor imerecido, graça, ele nos deu de graça a salvação, ele também, através da misericórdia, do favor imerecido, ele nos capacita para mantermos no caminho, para enfrentarmos as dificuldades dos pecados, para a gente resistir às tentações, para a gente enfrentar o diabo, enfrentar os nossos inimigos, que o maior dos nossos inimigos, a gente já falou sobre isso, é quem? O maior inimigo que nós temos? O maior inimigo do irmão Adão é o irmão Luiz. O diabo é o
deles. O diabo é um deles. Mas qual? A gente já falou sobre isso. Qual um dos maiores inimigos que nós temos? A gente mesmo. Nós mesmos. Então nós temos que lutar todos os dias contra a nossa carne, porque o Espírito está dentro dessa carne que ela é pecaminosa. Então nós aprendemos tudo isso no 5, né? E hoje nós vamos o 6. Vamos continuar, se você observar. Romanos é um livro que os capítulos não encerram. Ele não encerra um capítulo. Ele não encerra um capítulo e muda de assunto, não. Ele continua. Você vai ver. Mas é uma carta só. Você vai ver que ele continua falando de fé, continua falando de justificação, continua falando de graça, ele vai continuar falando de santificação, do pecado, até o fim. Então, no 6, no meu tem um título assim: A graça livra do império do pecado. No meu, né? Morto para o pecado, nascido para uma nova vida. A da irmã Maria diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então, esse é o assunto do capítulo 6. A graça nos livra do poder do pecado. Então, 6:1 diz o seguinte: que diremos, pois? Vocês observaram que Paulo, em Romanos, e vai ser assim, ele sempre faz perguntas, né? Veja que até agora, todos os capítulos que nós lemos, Paulo sempre está fazendo perguntas. Ele fez uma, né? Agora ele fez. Que diremos, pois, permanecemos no pecado? Permaneceremos no pecado. Irmão Adão, o senhor sabe o que é abundar? Sabe não, né? Então explique, pastor. Não, sei. Abundar é abundância, né? Muito bem, irmão Luiz. Ter à vontade, ter bastante. Isso. Abundante. Abundante, né? Ser abundante, ter abundância, ter bastante, ter muito, é a mesma coisa que abundante. Abundante. É uma enrolada. Diz assim, ó: permaneceremos, a sua tá assim, irmão Adão? Permaneceremos No pecado, né? Olha aqui, a graça abunda. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí embaixo ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí Paulo interroga, é como se ele estivesse interrogando, né? Se eu estou morta, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós fazemos o quê? Morremos para o mundo. O mundo deixa de ser o nosso Senhor. E quem é que torna-se o nosso Senhor? Jesus. Né? Jesus Cristo torna-se o Senhor da nossa vida. Então nós morremos para o mundo, para o pecado. Já não somos mais servos do pecado, mas nós vivemos para Deus, né? Através de Jesus Cristo. Então Paulo diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, se estamos mortos? Estamos mortos para o pecado. Então, para a gente, para o pecado, nós estamos mortos. Não é o que nós, infelizmente, vemos no dia de hoje. Eu não lembro se foi foi no domingo, foi que tu pregou sobre transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Foi domingo. Domingo foi. Que é em Romanos. O escolhido não tem escolha. Romanos capítulo 5. Então foi sábado. Jeremias capítulo 5. Foi sábado. Foi sábado, não foi que você falou sobre transformai-vos, né? Foi. Então assim, a palavra de Deus diz que nós temos que nos transformar. Então, assim, não é que a gente... E não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar no grego significa continuar da mesma forma.
Então, quando nós morremos para o pecado, nós temos que viver uma vida diferente da que nós tínhamos antes de morrer. Então, se a gente morre, ressuscita e continua do mesmo jeito, isso significa que nós não morremos, que nós precisamos matar. Foi isso que Nicodemos não entendeu quando Jesus disse assim: vos é necessário morrer de novo, ou nascer de novo. Aí, então, Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo. E até hoje as pessoas não entenderam o que Jesus disse. Ou seja, eu tenho que morrer. Mas morrer mesmo. Não é morrer da boca para fora. É morrer para o que eu gostava. É matar o que agrada a minha carne. Aquilo que agrada a minha carne, eu tenho que resistir, eu tenho que renunciar. Então assim, Paulo está dizendo, de maneira nenhuma. Nós estamos mortos para o pecado. Não vamos dar ênfase, não vamos deixar que o pecado nos domine novamente. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nós estamos morrendo com ele, sendo crucificado com ele, simbolicamente. Ele foi literalmente em nosso lugar. E nós estamos sendo crucificados porque nós renunciamos o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, crucificamos, deixamos ela lá na cruz, né? E vamos viver agora uma nova vida. Aí é por isso que nós chamamos de crianças espirituais, recém-nascidos espirituais. Porque eu posso ter 80 anos, mas se eu aceitar Jesus hoje, eu sou um recém-nascido. Eu vou começar a aprender tudo igual uma criança. Paulo diz assim, ele falando aos Coríntios, ele diz que aquela igreja ela já deveria estar se alimentando com alimento sólido. Foi aos Coríntios, não foi, pastor, se não me falha a memória. Ele diz que aquela igreja já deveria estar se alimentando com alimento sólido. Por quê? Porque ela já deveria ter crescido, mas ela ainda estava sendo alimentada com leite. Ou seja, ela não cresceu espiritualmente. Então assim, a gente vê crente que tem 30 anos dentro da igreja, que aceitou Jesus como seu Senhor e ainda permanece tomando leite. Não cresceu. Isso significa o quê? Que aquele crente não matou o seu eu, ele não morreu. Então, se a gente não morrer, vamos permanecer sempre criança e sempre aquela coisa. A gente peca hoje, levanta, e amanhã a gente peca de novo, levanta, peca, levanta. Então, assim, e quando nós amadurecemos com o passar do tempo, nós não vamos mais cair como caíamos quando era criança. Porque a criança, quando começa a andar, ela cai, levanta, né? Tenta de novo. E o crente, quando ele aceita Jesus, ele é um recém-nascido, que ele vai aprender a caminhar com Jesus. Aí tudo aquilo que ele tinha vivido, ele deixa lá na cruz. Tudo aquilo que é pecado, ele deixa lá na cruz. Então, e como é que nós simbolizamos essa morte? Através do batismo. Então assim, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo para o mundo que estamos mortos, morremos com Jesus na cruz, e quando nos levantamos, nós estamos dizendo que ressuscitamos com ele também. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aí ele está dizendo aqui, se nós morremos com ele na sua morte, simbolizamos a nossa morte junto com a dele. Claro que quando o simbolismo dele, aliás, o nosso simbolismo é a ressurreição. Como ele ressuscitou,
nós também ressuscitamos, que nós nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida, ela não nos permite viver no pecado. Então, eu nasci de novo. Deu para entender até aqui? Está dando para entender? Então, se nós morremos com Cristo, nós com Cristo ressuscitaremos, não é isso? Ressuscitamos para uma nova vida. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não se vamos mais ao pecado. Ou seja, Jesus, ele morreu ali naquela cruz para nos libertar do pecado, para nos dar uma vida nova, para que a gente seja livre daquela maldição que é o pecado. Mas, irmãos, o pecado ainda continua. O pecado só vai ser destruído totalmente. Jesus morreu para nos dar o poder de vencermos o pecado, porque ele já venceu. Mas o pecado, ele não acabou com o pecado. O pecado não está extinto, ele continua atuando no nosso mundo. Não é pecado, né? Porque, na verdade, irmão Zé Luiz, o pecado só vai ser aniquilado no juízo final. No juízo final. Isso, no juízo final vai acontecer o quê? O diabo, que é o Satanás, né, que ele fala lá em Apocalipse, a antiga serpente, os seus anjos e todos aqueles que praticam e amam o pecado vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Então, assim, o pecado, ele só vai ser aniquilado no juízo final. Até o juízo final, nós vamos ter que conviver com esse corpo pecaminoso, quando essa carne, com o vírus do pecado em nós. Então, assim, nós temos um molde defeituoso, nascemos com um molde defeituoso. E aflições. Uma pergunta interessante, irmão. Algum de nós tem medo de morrer? Tem medo de morrer, Maurício? Eu não tenho. Tenho. Não quero morrer, mas não tenho medo. Não, eu não tenho medo de morrer, mas se Jesus quiser me levar agora, eu agradeço. E eu peço que não aconteça desastre de carro, de tiro, dessas coisas. Eu não queria morrer disso, eu queria morrer doente. Ok. E doença, que vai no mostra E doença, morrer. Mas de doença. Quando mostra ali? E tem doença pra morrer. Eu vou morrer por idade. Não, irmão, não tem que ter doença. Eu vou morrer por idade, né? Vai morrer com idade? Por idade. Morreu com 90 e... Não, tem, a gente morre dessa forma com doença porque nós não cuidamos do nosso corpo. Mas não é pra gente morrer com doença, não. É pra gente morrer de velhice. A palavra diz. Se a gente Farto de dia, né? Farto de dias. Se a gente cuidasse do nosso corpo, simplesmente a gente ia parar de respirar, o coração ia parar de bater e pronto. A gente não precisava ficar em cima de uma cama com câncer, com diabetes, com pressão alta, com colesterol, com essas enfermidades tudo não. Entendeu, irmão Adão? Isso é culpa nossa. Que a gente não cuida dessa máquina que Deus fez, que Deus nos deu. Nós que não cuidamos. Largar as cachaças, largar as pimentas, largar as tudo. Então, de alguma forma, nós estragamos aquilo que Deus nos deu. Nós não cuidamos da maneira que deveríamos cuidar. Aí, por isso, se você for olhar na Bíblia, você não vai ver assim, Abraão morreu de doença tal. Jó morreu de doença tal. Moisés. Isaac morreu de doença tal. Moisés morreu de doença tal. Josué morreu de doença tal. Não tem. Simplesmente eles ficaram velhos e não se fala nem morreu. Descansaram no Senhor. Descansaram. Foi para junto de seus pais. Descansaram e foram. E foram sepultados junto de seu pai. Com seus antepassados, com seus pais. Então, assim, você não vê. Tem alguns casos que diz que está enfermo e morreu, tem na Bíblia. Mas a maioria dos homens que morreram sem ter sido morto pela mão de outro homem, que era servo, Davi morreu de velhice. Que era servo de Deus, eles morreram de velho. Não era porque estava doente, não. Entendeu, irmão? Então nós vamos morrer de doença porque nós procuramos. Ainda botaram uma novinha perto de Davi para aquecer ele do frio.
É, eu que não gostava de mulher, o rapaz. Não, fica quieto. Que raiva que o irmão Adão tem. É, não, Só porque porque o irmão eu- Adão nasceu naquele dia. Não, é porque o cara vê na Bíblia que tudo foi safado. Era que uma coisa. Ninguém vai dizer que é pecado. Não, você não viu dizer que Oi. Davi pecou, não? Davi pecou. Mas isso aí é você, tá? Na Bíblia tem dizendo que Davi pecou. Modão, Natan foi na casa de Davi. Natan foi na casa de Davi dizer que o Muita coisa disso aí. cabo errado era ele. Exatamente. Davi pecou e não foi só essa vez. Mas não só foi que ele pecou, não. Todos. Naquela época, um pecado. Começou do Adão. Também de Abraão, José, um pecado. Exatamente. O único que eu não vi falar sobre pecado, eu não lembro. O único Assim. cara besta foi o José. Não. De Não, José deixa eu ver. José também não de pecou. Jacó. José. Porque José, Não, a Bíblia não mostra que ele pecou, não. José, a mulher de Potifar, morenona, com os olhos azuis, deu em cima dele, ele não quis. Eu tinha pegado, pastor. Aí o senhor tava quebrado na mão de Potifar. É verdade, que José foi preso. E o outro. E você viu que tá moreno. Irmão, uma pessoa que eu não sei. Não. Isaac também cometeu um pecado. Isaac também mentiu. Mentiu. José morreu cego. Foi. Isaac mentiu. Morreu cego. Foi. Ele, o Jacó já passeou Isaac. Isaac mentiu. Eu tava lembrando Não, assim. Esaú. Jacó já passeou Esaú. É. Deixa eu perguntar uma coisa, você que eu queria perguntar. O rei Esaú é o Esaú, irmão de Jacó, não? Não, o senhor tá misturando. O senhor tá falando de Saul e Esaú. São duas pessoas diferentes. O Jacó ele já comprou, pelo prato de comida, comprou a primogênita do... Foi exatamente. Depois, Isaac chegou e disse, Eu tô perto de morrer, quero abençoar. para caçar, mata um animal lá na serra para fazer um guisado para mim, para eu abençoar. Hein? O pai dele O mandou. O Isaac mandou o Saul, né? Não, Jacó Esaú. mandou. Isaac, isso. Isaac mandou Esaú. É, aí a mãe de Jacó viu. Aí disse, Jacó, mata lá um cabrito e passa o pai abençoar. Ainda pegou uma pele que Saul era cabeludo. Aí ela pegou uma pele dele. Vamos dar aí. Né? Botar nele, sabe? Pra quando ele fosse, ele passava a mão que tava cego. Tava lisinho. Aí quando passava a mão cabeludo, ele disse, é esse mesmo. Aí quando o Isaac chegou, Saul chegou com Esaú, irmão. Saul, chegou com a caça, aí fez o guisado, foi daí. Mas quase ele cai. Outro detalhe. Quase ele cai ali, porque Isaac disse o quê? A voz é de Jacó. Porém, a pelagem É do Saul. de Esaú. E o cheiro. E o cheiro. Ele disse, chegue mais perto. Né, eu senti. Então ele sentiu que ele era peludo e a mãe tinha dado a roupa de Saul. Esaú. Ele disse que é um tipo de pele pra cabeça. Então assim, Pele de animal. o cheiro e o pelo, né? O tato e o olfato ele sentiu. Então assim, eu acho que dos homens assim que a gente conhece da Bíblia, mais conhecido, que não cometeu nenhum pecado, eu acho que foi o José, né? José, Melquisedeque. Que a gente... José, filho de Melquisedeque Jacó. só aparece... Sim, mas Não, eu digo assim, José, filho de Jacó. sim. Eu digo assim, desses grandes, entendeu? Porque Já na sua, desses grandes que viveu, que tem a história. Porque Melquisedeque só apareceu aquela vez. Enoque a gente também só ouve falar que ele andava com Deus e sumiu. Mas eu estou dizendo esses homens que Permanecia com ele. que teve uma história, né? a história é raro ter um que não caiu. Não é? Eu acho que só José mesmo, né? E José, tudo que fazia era abençoado. Tudo que A fazia, gente né? não encontra assim. Sofreu que... Qual a falha que José teve? Não tem, a Bíblia não registra. Não, a Bíblia não resistiu. Então assim, não resista, né? Então, nós temos que ter essa certeza. A gente acabou pegando um atalho aqui para o irmão Adão. Tá vendo que o senhor tem a mente boa? Ele explicou aí. Ó, se eu começar de Abraão, eu chego no José. Tá vendo? No tempo da vaca magra e a vaca gorda. Pronto. Agora o senhor quer explicar o que significa? O quê? Ó, o senhor tá falando, ô irmão Adão, o senhor tá falando do capítulo 11 de Gênesis e o senhor tá indo até o capítulo 42 de Gênesis. Olha aí, porque a sua memória tá guardando. Tá guardando mesmo, então tô achando já. Vá se preparando. Entendeu? Já tá ficando homem, viu? Já tem uns 40 anos. Eu quero morar com 20 pouquinho, né? Tá 105, 40, 105, é. Ô, bem. Então, José é o maior exemplo na Bíblia que nós temos de renúncia.
Ele renunciou tudo que era pecado. Ele renunciou. Então, se eu não vou ser que não vou resistir, o que é que eu tenho que fazer? Correr. Aí José correu, deixou a roupa. Correr. Aí a mulher... É interessante que a Bíblia diz que a Bíblia manda resistir o diabo. A gente resistir ao quê? Ele vir pra cima, a gente ir pra cima dele. Enfrentar. Muito bem, irmão. O senhor tá ficando desenrolado também. Agora, ele manda fugir da Aparência tentação. da tentação, é. Fugir da tentação. Ou seja, o diabo vem de lá pra cá e eu... Vai pra lá. Aqui, ó. Eu resisto a ele. Não deixo ele vir. Mas, se ele colocar um prato, uma tentação... Ele não tem que ficar lambendo os beijos, não, irmão. Ele fugir. não tem que ficar lambendo os beijos, não. Que tentação maravilhosa. Aí tem mulher, irmão Adão, que vê um homem, é uma enviada um prato, né? Ela tá possessa de demônio, aí chega na frente de um homem de Deus, aí quer seduzir aquele homem de Deus, e a carne, o espírito dele está pronto. O espírito dele está pronto, preparado. Mas a carne é fraca. Mas eu acho que se o cara for de Deus, se tiver com o espírito preparado, ele tá fácil. Mas, exatamente. Então, ele sabe que se ele permanecer naquela situação, ele vai cair. O que é que ele faz? Ele foge, igual fez José. Eu ouvi duas histórias parecidas de dois missionários. Eles estavam em um campo, olha só o que aconteceu. Um está no campo, casado, foi para aquele campo. Quando foi um certo tempo, depois de algum tempo, que ele já tinha evangelizado, já tinha gente crente, já estava com uma congregação, aqui uma jovem da igreja começou a dar em cima dele. E ele, em vez de fugir ou pedir ajuda, conversar com o superior dele, ele achou que se garantia. Ele achou que se garantia. E acabou, achou que estava forte o suficiente para resistir. Entendeu? Então ele não contou para ninguém, não contou para a mulher, ele não chegou para a mulher e não contou, né? E ele achou que era capaz de resistir àquela tentação que o diabo estava colocando na vida dele. E ele brincou. E caiu. Caiu. Aí olha o sacrifício que foi, quer dizer, destruiu a igreja, que já estava bem sólida, alicerçada, destruiu a igreja, acabou. Aí teve que começar tudo de novo. Aí essa irmã conta o caso de outro casal de missionários, que não foi para o mesmo lugar, não, foi para outro. Aconteceu a mesma coisa. Só que esse, o que foi que ele fez? Quando a menina começou a dar em cima dele, o que foi que ele fez? Correu e contou para a mulher: olha, mulher, está acontecendo isso e isso, e eu preciso que você ore comigo. Me ajude em oração. Chega perto dessa mulher que me ajude em oração. Mas quem é pastor, irmão Adão, não pode fazer essas coisas. Por quê? É complicado ser pastor. Pode chegar junto dela. Se ela tá dando esse nome, não dá pra você. Mas hoje em dia, irmão Adão, não é só assim. Hoje em dia pode acontecer de aquela jovem sair espalhando que o pastor deu em cima de mim. Exatamente. Por isso que eu saí da igreja. Eu saí da igreja porque o pastor estava dando em cima de mim. Termina o cara sem preso. Então tem que... O pastor tem que usar de sabedoria. E esse jovem, esse casal de missionários, o homem contou para a mulher e os dois pediram ajuda à missionária que era responsável pelos missionários. Aí ela chamou os dois, conversou e disse: o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos tirar você de lá e mandar você para outro campo. Aí ela tirou aquele casado missionário, mandou para outro campo missionário e colocou outra pessoa lá. Então assim, não precisou mexer, tá entendendo? Horário, e ela disse que outro dia foi lá e a missionária que é responsável conversou com aquela jovem. Então não causou nenhum... Não causou nenhuma... Contratempo na igreja, nem o mal-estar, nem nada. Entendeu? Então usaram de sabedoria. Mas o outro não, o outro achou que ia resistir. Ele achou que ia resistir e acabou fazendo o que não devia, exatamente. Olha, já teve situações de um pastor que eu conheço, irmão Adão, que ajudou um casal e toda a conversa que ele tinha com o casal, ou com ela, ou com ele, era gravada. Na verdade,
ele só queria gravar a conversa com ela. Mas para não deixar rastro, ele quando conversava com os dois, ou com um ou com outro, ele gravava. Para quê? Para ter como prova do que eles conversaram, caso saísse uma conversa diferente do que foi dito. Olha, ele deu em cima de mim, ela deu em cima de mim, e o pastor deu em cima dela. Entendeu? A conversa era gravada, para evitar problema. Então, a gente saiu daqui do assunto, mas vocês entenderam a questão da morte? Que nós não precisamos temer a morte, porque é uma questão de que se eu estou em Cristo, eu não vou morrer, mas porque eu já ressuscitei com Ele. Eu já tenho um espírito transformado, um espírito novo. Então eu não vou mais morrer. Está falando aqui da morte espiritual, não é da morte física, porque essa ninguém vai escapar, a não ser que eu esteja, que Jesus... Mas Paulo disse que a morte física é um transporte. Paulo disse que a morte física é um transporte. Sim, é a ponte que me leva... Paulo não considera a morte física como uma morte, ele considera como transporte. Eu vejo quando ele disse, eu gostaria de estar com Cristo, mas vou ficar com vocês, mas estar com Cristo é muito melhor. Sim, a morte física é um transporte que transporta o nosso espírito, né? Porque ele disse que nós somos eternos, então no que ele estava escrevendo, nós somos imortais. Sermos imortais. Não é imortal? O que morre não é o corpo? Sim, então Paulo não considera a morte física como uma morte. Ele considera como um transporte, uma passagem. Sim, mas não há separação do espírito da carne? Na nossa visão. Estou dizendo na visão de Paulo. Então, aqui a morte, a gente só pode chegar ao céu, tem duas opções. Ou através do transporte chamado morte. Mas naquele tempo ele falava isso porque ele já aguardava o arrebatamento. Ou através do arrebatamento. Não existe outra opção, né? Ou através desse transporte chamado morte, ou através do... Tem alguma pessoa que diz na Bíblia que foi arrebatado? Elias foi arrebatado e Enoque. Nunca leu não que Elias foi arrebatado? Carruagem de fogo e Adão, livro de Reis. E Enoque diz assim, que Enoque andou com Deus e ninguém mais o viu, né? Sim, vamos lá, o 10, não é isso? Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, quando eu morro, quando Jesus morreu, ele morreu uma vez só, para o pecado. Então, assim, quando nós morremos para o pecado. Continuamos vivos, mas nós somos, para o pecado, estamos mortos. Assim também, vós considerai-vos como Cristo, né? Morreu para o pecado uma vez, assim nós também. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma que Cristo morreu para o pecado, uma vez ele morreu e nos libertou do poder do pecado. Ele nos libertou do poder do pecado. Ele nos libertou da morte. Assim como aconteceu com ele, acontece com nós. Ele agora está vivo para Deus e eternamente. Da mesma forma, nós. Nos evangelhos, Jesus diz que veio trazer o reino de Deus, ou o reino dos céus. Aí ele diz, e esse reino já está entre nós. Então, irmãos, nós não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós somos súditos de um reino. E nós somos cidadãos de um reino. E nós temos que vivermos de acordo com as leis desse reino. E como é que eu sei a lei desse reino? Está aqui, ó. Então eu tenho que viver como súdito de Deus. E não como súdito do pecado do mundo. Nós vivemos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. A crucificação do velho homem, a destruição do pecado em nossas vidas,
A crucificação do velho homem não é a destruição do pecado. Jesus, ele não aniquilou, como eu já falei, né? Ele é a morte do pecado em nossa vida. E não, para Deus, em Cristo Jesus, experimentamos uma transformação radical. Hoje, nós estamos voltando ao passado na questão de, como o pastor falou domingo, né? Foi domingo, não foi, pastor? Você falou sobre que antigamente era protestante. Foi domingo, não foi? Depois era as fases do cristianismo. As fases do cristianismo. Hoje nós estamos vivendo o que aconteceu há uns 500, 700 anos atrás. Por quê? Porque a igreja naquela época, ela estava tão contaminada com o mundanismo, com o pecado, que houve um protesto. Houve uma reação de uma minoria que, 1490. que era santa, que zelava em cumprir a lei de Deus. Então, A reforma foi em 1517. então eles se revoltaram contra o pecado. Houve uma revolta, mas não uma revolta armada, uma revolta de guerra. Não, eles se revoltaram e proclamavam a palavra do Senhor. Então eles confrontaram o pecado. Sistema. Protestaram contra o pecado. E por isso eles eram chamados de protestantes. E hoje, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aceitando Passivamente. passivamente o pecado. Eu não chego para a Vera e digo, Vera, você está mentindo. Por quê? Porque se eu disser para a Vera que ela está mentindo, aí ela vai dizer, eu não estou mentindo não. Aí eu digo, tá, Vera, tudo em você me mostra que você está mentindo. E o Espírito Santo já me confirmou que você está mentindo. Aí ela vai discutir comigo, dizendo que não está mentindo. E... Ô, meus irmãos, me desculpa uma coisa que eu vou dizer, viu? Mas, claro que tem exceções, viu, irmão Luiz? Mas o povo sertanejo mete um bocado. Rapaz. Passador. E quem quer remitir é o cara que trabalha, que vende animal. Porque se eu compro um animal seu um boi por 10 mil contos, aí eu digo, eu comprei a junho, foi 12 mil reais. Se você me der 12.500, você leva. Eu já queria ganhar 500, mas eu vou ganhar quanto? 2.500. Uma mentira pra você. E assim, negócio é isso. Mentira, assim. Irmãos, então assim, a gente acha que isso não prejudica a nossa vida espiritual. Mas prejudica. E eu que sei que você está mentindo, eu não confronto. Por quê? Porque, como eu estava usando o exemplo da Vera, não, eu ela está dizendo que não mentiu, eu sei que ela mentiu, mas ela está dizendo que não mentiu, o problema é dela, ela que está lá mentindo, e ela fica no pecado, e eu sei que ela está mentindo, e não chego e confronto ela. Aí naquela época, o que foi que aconteceu? Os irmãos partiam para o confronto, não o confronto armado, mas o confronto com a palavra. Você está errado, ó. A palavra aqui está dizendo que você está errado. Se você não se consertar, você não vai herdar o reino dos céus. Então, para você herdar o reino dos céus... Mas aqueles irmãos, para fazer isso, eles passavam 8 horas orando. Eles jejuavam. Eles estavam encharcados de Jesus. Então, quando eles pregavam, multidões... Teve um homem, que eu não estou lembrado agora, que ele pregou e o povo foram para a delegacia, faziam fila para confessar os pecados, para confessar os crimes. Faziam fila na delegacia. Aí o delegado disse, o que foi que você fez? O que foi que houve? Eu acho que foi o Jorge Miller? Não. Esqueci o nome, aquele o punhal e a cruz. Devix. Isso. Os meninos. Foi. Lembra? Cruz e o punhal. A cruz e o punhal. Foram pra delegacia. E isso não foi há muito tempo não. Esse cara ainda tá vivo hoje, esse pastor que fez isso. Ele ainda tá vivo. Então assim, eles foram pra delegacia. Mas teve outro também lá no passado, em 1700, que ele pregou em praça pública e o povo foram pra delegacia confessar os crimes que tinham cometido. Então assim, mas hoje a gente não quer ter o trabalho de orar, de jejuar, de se encher de Deus. Aí a gente, cristão, principalmente nós que ensinamos a palavra de Deus, vamos empurrando com a barriga. Não, vou deixar a irmã Maria assim mesmo, porque afinal, né, pra quem tá arrumando confusão com a irmã Maria, a baixinha retada, né, desaforada,
deixa ela lá com o pecadinho dela, de estimação. Então assim, a gente não quer mais partir por confronto. E nós acabamos sendo coniventes. Então nós temos que partir para o confronto. Por quê? Porque viver para Cristo é mudança radical. É a transformação radical. Mesmo morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida e somos chamados a viver de acordo com essa nova vida. Essa nova vida requer santificação. Essa nova vida requer santidade. Essa nova vida é uma realidade totalmente diferente daquela vida que a gente vivia. Então assim, exige renúncia diária do nosso eu. A realidade oferece-nos a Deus como instrumento de justiça. Essa nova vida nos faz, somos um instrumento de justiça para Deus e vivendo para a sua glória. Temos que viver para a glória de Deus. Essa é a essência do verdadeiro eu, do verdadeiro evangelho, do verdadeiro eu nascido de novo. Então assim, se eu nasci de novo, como Cristo diz aqui, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nós temos que renunciar, viver essa essência que é essa nova vida em Cristo. Apresentar o nosso ser totalmente para que Deus nos use como instrumento dele. Aí diz, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, os nossos membros têm que ser usados por Deus como instrumento de justiça e não para pecar. Todos os nossos membros, língua, boca, nossa língua, que é um membro terrível, difícil de domar. Diz que não doma não, diz que o homem domou o leão, o guará, a boi, tudo, mas a rainha não domou não. Então assim, aí o 4 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos vivendo da graça. E nós somos capacitados pela graça para vencermos o pecado. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da graça de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, nós somos servos daquele que nos apresentamos para obedecer. Se nós obedecemos ao pecado, o nosso Senhor é quem? É o diabo, é o pecado. Mas se nós já morremos para o pecado e apresentamos-nos a Deus, nós somos servos para a justiça. Então a nossa mão é para glorificar a Deus, para ser usado na obra de Deus. A nossa boca, os nossos olhos, o nosso ouvido, os nossos pés, as nossas pernas, tudo é para a glória de Deus. Todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Nós não podemos permitir que o pecado nos use, mas nós somos usados para a glória de Deus. Aí Paulo diz, né, assim, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Quando nós éramos servos do pecado, nós obedecíamos com excelência, não era ao pecado? 3, 4 dias no meio da rua. Não era? Não media esforço, não era? O irmão Zé Luiz dançava da poeira levantar. Não, o irmão Zé Luiz dançava o forró da poeira levantar. Era 3 dias de forró. 3 dias de forró. Agora diga, vai 3 dias de oração ali, ó, dia e noite. Eu cochilo, aí tava cochilando, porque tá sentado, não tem um negócio pra passar. Cochila, né, irmão? Não dá. Então, assim, olha só. Quando nós éramos servos do pecado, como a gente fazia com excelência? Muita diferença. Muita diferença. Nós entregávamos, aqui ó, Paulo diz assim, ó,
obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Nós obedecemos com prazer, com coração. Não, a gente não reclamava se passasse a noite. Eu não, porque eu nunca fui desse tipo de gostar de farra, essas coisas, né? Eu nunca passei essas coisas, não. Assim, poucas vezes. Mas aquelas pessoas que gostam de farra, vira a noite. Pode passar. No outro dia tá com ressaca e continua a beber para carregar a ressaca. E não tá nem aí. Agora, passar 2 horas na igreja? 2 horas? Ô pastor, o senhor passou do culto. Ô pastor, esse culto era para ter terminado 5h30, pastor, já vai dar 6 horas. Eu tenho que ir pra cá tomar um cafezinho, pastor. É assim ou não é? Eu tenho que fazer o meu café, né, Vera? Minhas pernas já tá doendo, pastor. Aí contava da cachaça, não sentia as pernas doendo, né? É mesmo. Não, mas é verdade. Né? Então assim, Foi o que eu logrei da minha vida, foi a doença. e libertos do Eu pecado, agradeço a Deus. fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Aí Paulo diz, da mesma forma que vocês serviram ao pecado com tanto gosto, com tanto prazer, com tanto empenho, sirvam a Deus. É isso que ele está dizendo. Mas a gente não serve. A gente serve a Deus como a gente servia, a gente fazia lá no mundo, não faz. Aí a gente reclama que as coisas não acontecem como deveria. Mas como? Se a gente não está... Jesus disse assim, o céu é ganho à força. Nós não estamos investindo força para ganhar o céu. A gente não tem tanto prazer, não serve de coração como servíamos ao pecado. Como está escrito aqui. Mas ele diz, ele nos chama a fazer isso. Da mesma forma que vocês serviam à imundícia, à maldade, sirvam também dessa mesma forma, agora que vocês ressuscitaram com Cristo, a Jesus, apresentar, né, assim, os nossos membros para que sejam usados como Deus quer e não como nós queremos. Nós devemos nos entregar para sermos santos, para vivermos essa palavra. Porque quando eras servos do pecado, estáveis, livres da justiça. E que fruto tinhas? Então, das coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a... Aí Paulo diz, que fruto vocês tiveram dessas coisas que agora vocês têm vergonha de um dia ter feito, né? Então assim, não tenhais vergonha de ser servos de Deus. O fim dessas coisas que vocês amavam, se empenhavam tanto para fazer, o fim dela é a morte. Aí ele diz, mas, agora esse versículo, né, é muito interessante. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Irmãos, nós temos que buscar o fruto da santificação. Nós temos que ser santos. Deus disse assim, seja santo, porque eu sou santo. Então que nós tenhamos os nossos membros como santificados a Deus. Esta é a essência da santificação. Prática, viver diariamente para a glória de Deus, capacitados pela sua graça. Então, não tem... Gente, a santificação é uma prática diária que nós temos que viver. Nós temos que viver essa prática diária. Não tem como fugir disso. Não tem como você alcançar a salvação sem a santificação. As duas andam assim, ó. Eu tenho que buscar. Paulo diz na carta aos Coríntios, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então assim, não adianta eu passar a vida inteira dentro de uma igreja,
confessar Jesus como Senhor e Salvador e viver na prática do pecado. Por quê? Eu vou morrer e não vou ver Jesus. Porque eu não busquei a santificação. Então, a santificação é a vida diária. A gente só vai alcançar vivendo diariamente, buscando diariamente. Mas a gente requer um esforço meu. Eu não vou estar aqui. Se a gente aceitasse Jesus e morresse na hora, seria a coisa melhor do mundo, cara. Porque aí a gente não teria que lutar para alcançar. Aceitou Jesus, pé bufo. Confessou Jesus, eu confesso, Senhor. Me perdoa os meus pecados. Te aceito como Senhor e Salvador. Reconheço que o Senhor é Filho de Deus. Aí quando o pastor terminasse de orar, pé bufo, morresse. Olha, que maravilha. Que maravilha. Seria maravilhoso. A gente já ia como ladrão na cruz. Né? Ladrão na cruz. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas não. A gente passa, eu estou há 26 anos. 26 anos peregrinando, Vera. Tem que lutar. Então, assim, é diário. Agora, olha só, gente, que é tremendo. O 23 a gente encerra. Porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vale a pena, irmãos. Valeu a pena esperar. É assim, pastor? Então, assim, confiar. Então, a gente tem. Canta aí um pedacinho, pastor. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Então, por que nós vamos estar eternamente vivendo com o nosso Rei, com o nosso Senhor, com o nosso Deus, com o dono de todas as coisas? Imagine, você nunca mais você vai passar por aflição, por dor, por enfermidade, por nada, Vera. Vamos estar lá diante. Então vale a pena, Vera, a gente ficar com essas pernas doendo até Jesus voltar, ou até a gente ir encontrar com Ele. Mas a gente perseverar na santificação, buscar a santificação. Então, assim, a graça de Deus, o resumo desse capítulo, né, que nós estudamos, a graça de Deus, ela nos capacita para buscarmos a santificação. Então, o favor imerecido de Deus não é só para a salvação, é para continuarmos na jornada, na caminhada. Então, Deus não nos libertou do domínio do pecado. Ele, além de ter nos libertado do domínio do pecado, Ele nos fortalece através da sua graça para vencermos diariamente. Mas, irmãos, nós temos que buscar. A vida com Jesus, ela é vivida lado a lado. Jesus anda ao nosso lado. Ele nos chama para sermos cooperador dele. Ou seja, não é somente ele que faz. Tem pessoas que interpretam essa graça como se fosse assim, não, a graça é irresistível. Então, é Jesus que faz tudo por você. Você não tem participação nenhuma. De maneira nenhuma. Eu que tenho que querer, eu que tenho que buscar. Porque se eu não buscar, se eu não perseverar ali, eu jamais vou alcançar, vou chegar no final da jornada. Porque todos os dias nós precisamos da graça do Senhor para superar as fraquezas e desafios que enfrentamos todos os dias. Esses desafios, essas fraquezas é diária. É a graça que nos capacita para termos essa força para vencermos o pecado. Então, irmãos, nós precisamos da graça para vencermos o pecado. Né? Nós aprendemos que para entrarmos no céu temos que ter a santificação, e essa santificação nós temos que praticar diariamente, não é só uma vez. O pastor Luciano de Subirá, depois em Romadão, se o senhor tiver condições, se eu comprar um pendrive, vai o pastor colocar, baixar uma pregação. Pronto. Você vai ver que tremendo. Ele é bem. Eu gosto muito dele pregando, porque ele é bem descontraído, né? Ele é bem descontraído. Discreto, né? Não, ele é descontraído mesmo. Yeah. Ele, de vez em quando a gente tá rindo na pregação dele. Ele diz assim: a graça, Jesus
nos deu a graça, ela está lá disponível. Então, assim, a gente tem que ir buscar. Mas, hoje, aí ele diz assim, hoje vocês ficam lá e acham que a graça vai passar de porta em porta. Hoje você quer graça? Hoje você não precisa. Não, você que tem que buscar a graça para se Ele tá errado. fortalecer. Não, ele tá certo. Se fortalecer e continuar jogando. Então, assim, Deus já fez a parte dele. Então, a salvação não é mão dupla, não é só mão única, não é só Deus. É uma folha de agaroba. A salvação Quem é mão gosta, dupla. essa eu sabia. Ele fez a parte dele e nós fazemos a nossa. Deus, ele não vai fazer tudo. Ele pode, mas ele escolheu não fazer tudo. Ele disse, você tem que fazer a sua parte. Agora eu vou eu vou dar condições para você executar a sua parte. Olha, ele fez a dele, que foi ele morreu na cruz, e ele ainda nos ajuda, nos fortalecendo, nos dando graça, nos capacitando, nos dando dons para nós continuarmos. Então, assim, mas se a gente não fizer nada, a gente ficar parado, não vai acontecer. Então, nós temos que buscar em Deus essa capacitação, essa santificação diariamente. É por isso que a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir e a agradecer todos os Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito aqui na terra como é no o pão nosso nos dá hoje. Então cada dia eu tenho que ir buscar, cada dia eu tenho que ir agradecer, cada dia, se não for assim, eu fico no caminho. Mas a gente só quer, quando a gente estava no pecado, a gente todo dia estava pecando, todo dia. Mas agora que a gente... Não tinha um dia, né? Mas agora... Você tem medo do pecado? Eu tenho medo do pecado. E tem que... Não, a gente tem que ter medo. A gente tem que ter medo. Depois que eu me converti, eu cometi o pecado. Mas a gente tem que ter consciência, irmão Adão, de que Deus, Jesus Cristo, através da sua morte, nos deu o poder, a sua graça, nos capacita a resistir o pecado. Então, assim, se eu sei que eu não vou resistir aquilo que é pecado para mim, eu tenho que fugir. Aí o Senhor diz assim, mas irmã, o pecado está no pensamento. Como é que eu vou fugir do pensamento? Não, é isso mesmo. Rapaz, é difícil. Aí eu vou lhe dar a receita. Vai dar a receita, fez? Vou lhe dar a receita. Aí o pensamento vem, né? O pensamento não vem? Aí o irmão Adão tá ali na rede, balançando. Aí sonha. Aí daqui a pouco, não, aí sonho não, o senhor não tem como fazer. Mas aí o senhor não tá dormindo, o senhor tá lá. Verdade. Aí o capeta já fala aqui, né? Aí vem aquele pensamento. Aí o senhor tá repreendido em nome de Jesus. Automaticamente o senhor levanta, coloca um louvor, ou vai ler a palavra de Deus, vai orar. É a luta diária. Mas aí a gente gosta do pecado e a gente diz, ai, eu tô com preguiça. Não, é tão bonzinho. Ai, Jesus. É tão bonzinho. Revolucionária. Mas é assim. Eu vou continuar aqui. Aí fica alimentando, né? Aí já fica pensando naquilo que viveu lá no passado. Aí já vem na mente, eita, como era gostoso. Como era gostoso. Era muito boninho. Era bom demais. Ai, como eu queria. Não, irmão Adão não pensa assim, não. Aí antes de chegar nisso, irmão Adão, aí o que é que o senhor deve fazer? Isso? Vai pra lá, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Aí já dá um pulo. Aí cuidado pra não cair no chão. Pelo amor de Deus. Já espanta do pensamento da cabeça. Vem cá, Jesus, ó, me ajuda. Senhor, eu estou precisando da tua ajuda agora. E ele vai estar ali para nos ajudar. Mas se o senhor não reagir, se o senhor não, como é que se diz, não resistir, né? Não resistir, Contrapor. então o senhor vai se entregar aos seus pensamentos e vai acabar pecando. Eu tô socorrendo uma pessoa numa certa área, ela diz que é mais forte do que eu. Mas o pecado, ele não é mais forte do que Jesus, porque Jesus já venceu. Jesus venceu. Ele não aniquilou o pecado, mas ele venceu o pecado. Então, irmãos,
E Jesus disse, eu vos dou o exemplo. Eu consegui fazer como homem. Ele não estava aqui como Deus, não. Ele estava como homem. Com todas as fraquezas que um homem tem. Vocês acham que nenhuma mulher chegou a dar em cima de Jesus? Jesus andava no meio das prostitutas. Vocês acham que Jesus não foi tentado por mulher? Ninguém chegou para oferecer, como o diabo chegou, ninguém chegou para oferecer coisas a Jesus que ele pudesse, como homem, ficar tentado. Claro que ele passou por essas tentações. Tanto A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. tudo, mas em nenhum ele caiu. Em nenhum ele pecou. Em tudo, igual a nós, ele foi tentado. Mas ele resistiu. A diferença é que a gente cai em todas, né? Ele não caiu em nenhuma. Mas Olha como ele diz, a gente cai em tudo. Então, irmão Adão, Eita, pastor o abençoado. segredo é esse. É a mesma coisa que eu já disse para o irmão Zé Luiz. A Vera. O que é que tem a Vera? Eu não estou pecando. Não, mas vocês são escravos do vício. Do cigarro. É. Qualquer Vera de vício. outra coisa. Qualquer vício é escravidão. Quando eu não consigo ficar sem aquilo, isso é um vício, Vera. Tem gente que é viciada em café. Se ficar sem tomar um gole de café, dá dor de cabeça, passa mal durante o dia. Existe vício de todas as formas. É aliégio. Então eu estou presa naquele vício. Não existe só vício de droga, de bebida, não, de prostituição, de adultério. Existe vício de... Tem gente que não pode passar o dia sem chupar uma balinha. Isso é um vício. Isso é um vício. Ou seja, eu sou presa. O meu Senhor é aquele vício. Então, olha para o céu e diz, olha, Senhor, como eu ensinei para vocês. Quando vier, irmão Adão, Jesus. Eu mando porque o senhor, toda vez que a gente tá falando sobre isso, o senhor bota uma cara tão pionga. Eita, porra. Então, assim, gente, a gente tem que lutar, é uma luta diária. Todos os dias. E não tem como a gente fugir. Independente da idade, a gente vai fugir dos desejos da carne. Não tem idade, não. Mas o segredo é esse, irmão Mas Adão. o cara faz o desejo da carne, mas o pensamento. Mas, irmão Adão, o segredo para o pensamento é esse. É aquele ditado. Mente vazia, oficina do diabo. Então, se o senhor está... o pensamento que o senhor sabe que Deus não se agrada vem à sua mente, o que eu vou fazer? Orar, repreendendo aquele pensamento e buscar preencher com as coisas de Deus. Com louvor, com pregação, com uma palavra. Ou será que o senhor, quando está cuidando das bichinhas ali, também está pensando? O quê? Não, Tá deixando também demais, meu filho. Aí você que eu só penso nisso. Aí eu não ia aprender outra coisa nenhuma. E quem sabe? Adão, você é vivo. Você, né? Não é isso que eu estou dizendo. Então, assim, quando eu for deitar, se vier isso, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. O senhor fala alto. Pode gritar, porque onde o senhor mora, só pode gritar aqui. O senhor fala alto para o Pode, diabo pode ouvir, gritar que o entendeu? pastor de lá ele escuta. Diabo. Né, pastor? Escuta, Muito velho. bem. O Senhor Jesus me deu poder, o meu Senhor me deu poder sobre tudo, diabo. Então saia em nome de Jesus. Entendeu, irmão Adão? Fale mesmo. Eu não tô dizendo assim brincando, não. É uma guerra espiritual. E a gente tem que lutar essa guerra com as armas da oração. O nome de Jesus é o poder, tem o poder de vencer o diabo, o pecado, gente. Não brinque, é o nome de Jesus. Não deixe o diabo colocar pensamentos e vocês aceitarem. Repreendam em nome de Jesus. Ora aí, pastor. Pai, muito obrigado por esta tarde de ensinamento, Senhor. Que nós possamos guardar uma porção daquilo que foi ensinado, praticar, viver, Senhor. E por que não dizer, também ensinar. Pai eterno, abençoe os teus filhos, abençoe a todos nós que ouvimos a tua palavra, a tua filha. Abençoe o culto de sábado e domingo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu continuei mais de que eu assisti. Vocês têm alguma pergunta, Maria? Tem certeza? Gente,